A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho, e hoje nós estamos no nosso primeiro áudio, primeiro estudo, sobre acesso ao Pai. Quero aqui trazer um estudo onde você possa ter uma porta aberta, para que você possa entrar por ela e através dela ter um acesso ao Pai. Claramente, nós entendemos o que Deus quer fazer conosco. Ele quer nos purificar de um pecado que veio por causa de Adão e Eva. E a gente precisa ser puro para novamente termos uma comunhão com o Pai. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 3 e o verso 8. Efésios 3, 8. Vamos dar uma olhadinha no que tem para nós aí, através da palavra de Deus. O que será que a gente pode encontrar aí? Você está procurando? Efésios 3, 8 diz assim: A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Aí eu quero que você risca, se você puder riscar na sua Bíblia, tá? Riquezas incompreensíveis de Cristo. É isso que eu quero que você tenha. Para conseguir um acesso ao Pai, você vai ter que entender sobre as riquezas incompreensíveis de Cristo. Primeiro quero lhes dizer que existe riquezas que são incompreensíveis e elas são de Cristo. Esse é o texto que a gente acabou de ler. Que existe riquezas, mas essas riquezas são incompreensíveis. A gente não consegue compreender essas riquezas. Mas quem é o dono dessas riquezas? Cristo. Você entendeu até aqui? Pois bem. Mas como podemos cessar? Como podemos usufruir? Como que a gente pode tomar posse? Como é que a gente pode ter esse conhecimento? As nossas vidas são ligadas por Cristo. E a gente se compadece uns dos outros e a gente procura ajudar uns aos outros. O porquê? Porque o sangue de Cristo nos une, nos faz ter essa comunhão. E automaticamente percebemos, meus irmãos, que andamos totalmente errado. Quando queremos fazer a vontade do Pai, andamos errado. E isso é do corpo, porque o nosso corpo ainda não está transformado. Ele será transformado no último dia. E acontece que o nosso corpo, a carne, ele peleja, ele luta contra o espírito. Conclusão: se a gente der mais alimentos para o pitbull, espírito, ficaremos fortes. Se a gente der mais alimento para o pitbull, carne, ficaremos mais fracos. Então, qual dos dois pitbulls você vai se alimentar mais? Você vai alimentar mais? É aqui que acontece o problema. A gente começa a ficar de baixo nível. Quanto mais em pecado ficamos, mais de baixo nível ficamos. Nesse sentido, não podemos compreender. Não tem como compreender as riquezas incompreensíveis de Cristo. Mas, mais uma vez, a gente se pergunta: como podemos usufruir disso, então? É como se existisse uma plateia cheia de coisas boas para você. Prateleira. É como se existisse uma prateleira cheia de coisas boas para você. E aí, você não sabe como acessar. Tá cheio de coisas boas, você pode comer. Você pode pegar, mas você não sabe como chegar lá. Você não sabe como poder pegar. Então eu vou te dar o que o Espírito Santo me mandou fazer.
Nós vamos ler aqui alguns versículos e através dele eu quero trabalhar, eu quero mostrar para você de como tomar posse, de como acessar, de como se achegar. Abre a sua Bíblia junto comigo em 2 Coríntios. Se você está em Efésios, é só voltar um pouquinho. 2 Coríntios 3:13. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, e o seu versículo 13 diz assim, ó: E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para ver os filhos de Israel. Para os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Então, eu vou ler de novo. E não somos como Moisés. O que será que Moisés fez que nós não somos como ele? Aí ele diz que ele colocava no seu rosto um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Então, o que havia no rosto dele? Vocês viram que esse texto fala que havia um véu no rosto de Moisés. Todo mundo sabe disso, né? Havia um véu no rosto de Moisés. E esse véu, meus irmãos, ele tampava algo que era transitório. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas por que ele usava um véu? Por que Moisés usava um véu? Vamos dar uma analisadinha um pouco melhor? Né? Porque se a gente não é como Moisés, que usava um véu, o que será que tinha esse véu? Qual que era o problema desse véu? Vocês vão entender já já. Abra a sua Bíblia comigo agora em Êxodo, capítulo 34, verso 29 a 35. Olha só, Êxodo, capítulo 34, verso 29 a 35 diz assim, ó. E aconteceu que descendo Moisés do monte Sinai, qual monte que ele estava? Sinai. E Moisés trazia 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com ele. Ele quem? Deus. Moisés estava lá em cima no Monte Sinai conversando com Deus, aonde ele estava recebendo de Deus as tábuas, os 10 mandamentos. Então, tanto tempo que ele passou falando com Deus, o seu rosto resplandecia, brilhava. Era como se você olhasse para o sol, e aí você não conseguisse olhar muito bem para o sol. Era a mesma coisa quando olhava para a face dele. Verso 30. Olhando, pois, Arão a todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. Então eles tinham medo de chegar perto de Moisés, porque o rosto dele brilhava. Então Moisés o chamou e Arão, todos os príncipes da congregação, tornaram a ele e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim, acabou Moisés de falar com eles e tinha posto um véu sobre seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu, até que saía. E saindo, falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Então, toda vez que ele falava com Deus, ele tirava o véu. Toda vez que ele saía da presença de Deus, ele colocava o véu. Porque o povo não podia, isso não era sempre, tá? O povo não podia ficar olhando para a face dele. Verso 35. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do rosto de Moisés. E tornou Moisés a pôr o véu sobre seu rosto, até que entrava para falar com ele. Ora, por que o povo não conseguia ver o que Moisés via? Por que o povo não conseguia contemplar o que Moisés contemplou? Porque aquele brilho eles não estavam preparados para contemplar aquele brilho. Então, o rosto de Moisés resplandecia. Vocês viram que o rosto dele resplandecia, meus irmãos. Aí nós vamos ter uma pequena dúvida, né? Qual que é o problema do véu? Por que esse véu ele não é um algo que nós podemos ter?
Por que que nós não somos como Moisés? Como a gente já leu esse texto? Você só vai saber amanhã. Deus abençoe a todos, meus amados irmãos. Anote aí a lição de casa de hoje, Jeremias 29:11. Jeremias 29:11, né? Vamos lá? Tem aniversariantes? Tem sim, ó. O aniversariante de hoje é a Samara, lá do Conjumbi, Rondônia. Ela é prima da irmã Maria Neuza, de Tangará da Serra. Irmã Maria Neuza, um grande abraço a você, tá? Samara, olha, um feliz aniversário, varoa. Sinto muito honrado de poder te parabenizar, tá? A Maria e toda a sua família te ama muito, mas muito mesmo, tá? E também quero mandar um abraço aqui para a dona Cleusa, sua mãe, que também te ama demais. Samara, aproveita seu dia, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente a sua vida. Bom, hoje também é aniversário da Edilma Estumano, Edilma Estumano, lá de Belém do Pará. A Edilma Estumano, ela é filha da irmã Rosângela, né? Irmã Rosângela, um grande abraço. E Edilma, feliz aniversário. Que o Espírito Santo de Deus possa te abençoar cada vez mais. Bom, vamos lá. Pastor, tem mais PDFs? Tem sim, olha só. Eu tenho um estudo chamado 21 Dias com Jesus, que é muito bom para você fazer em casa com a família. Também tem um estudo chamado Casais e Vendavais, que é o tema do livro que eu estou escrevendo, tá? E também um estudo chamado A Queda de Lúcifer. Você sabe o que aconteceu? Quer saber realmente? Então. E também tem um estudo chamado 20 Perguntas sobre o Céu, meus irmãos. Que maravilha, né? Você quer esses estudos? Custa apenas R$5. E assim você me abençoa para que eu possa abençoar outras vidas. E assim a gente possa comprar alimentos para a cesta básica. Onde você pode me achar se você perder meu contato? Na minha página do Facebook, Cafezinho com Jesus, o sabor do saber. Lembrando, meus irmãos, como eu falei aqui, que eu estou escrevendo um livro com o nome Casais e Vendavais, né? Então eu peço que os irmãos me ajudem aí, meus irmãos, para que eu possa concluir essa obra, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho mais avisos. Não tenho não. Por hoje é só e amanhã tem mais.